Cebolinha, fala Cebola. Cebola. Matias. Vinha. David. Georgia. Alan. Você teve... Pode sim. Alan, você teve 88% de acerto no passe aí, um excelente acerto no passe, na minha opinião. A gente comentou na coletiva que o Flamengo pecou muito nos passes aí. O que precisa acertar aí para os próximos jogos aí para melhorar essa questão? O ar rarefeito prejudicou o time, como é que foi isso? Sim, a altitude prejudicou um pouco, sim. O campo também não estava tão ideal, mas continuar evoluindo. Para você, qual é o sabor desse empate? O que vocês conversaram no vestiário? A gente veio para ganhar, né? Então a gente fica com a sensação de tinha que ter feito mais. Mas no contexto geral do jogo aí, eu acho que não foi um mau resultado. E é focar já no jogo de domingo. Pedro. Matheus. Fala, Léo. Braz, ontem reabriu uma janela local até o dia 19. O Flamengo tem a eminência de perder o Vina e o Ayrton Lucas na Copa América e ficar sem lateral esquerdo. Vocês estão atrás de jogador nessa posição? Vocês estão buscando mais atletas até o dia 19? Não, o Flamengo sempre monitora alguns jogadores, mas não necessariamente nessa posição, em todas as posições. A gente tem essa dificuldade aí, todo mundo sabe da dificuldade que o Flamengo terá nas convocações das seleções, mas eu acho que não dá também para o Flamengo ir no mercado e toda hora trazer jogador, porque se você trouxer jogador, se o Flamengo trouxer, possivelmente vai estar convocado em outra seleção, você vai perder o jogador da mesma maneira. Então, assim, enfrentar isso e da melhor maneira possível. O Flamengo, eu acho que os jogadores que não forem convocados, que ficarem no plantel do Flamengo, são jogadores de alta qualidade e a gente confia nesses jogadores. Acabou que no fim a data FIFA atrapalhou o Flamengo, né? Porque a gente teve alguns jogadores que sentiram essa questão do cansaço físico e tudo mais, né? Atrapalha, é viagem, é treinamento diferente. E quando o jogador chega numa convocação de seleção, ele sempre se doa o máximo, ele sempre faz o máximo possível. Então, assim, não tem jeito. Quando você vai para uma convocação, você volta diferente. Mais uma aqui, a defesa hoje entrou com um pedido de efeito suspensivo do Gabigol. Como é que está a situação? Vocês já receberam alguma notícia sobre o caso? O Flamengo, nessa semana, está fazendo, junto com seus advogados, o dever de casa para que a gente consiga reverter isso no Comitê Internacional. É uma esperança nossa, a gente acha, e eu sempre que eu tenho oportunidade, quando eu falo com vocês, eu acho que teve um excesso nessa punição, até porque ele deu o exame negativo, ele fez o exame de sangue, ele fez o exame de urina, não apresentou absolutamente nenhum tipo de substância, absolutamente nada, zero. Então a gente acha que teve um pouquinho de excesso nessa punição e a gente espera que o Comitê Internacional reveja isso e que ele esteja conosco o mais rápido possível. Só uma dúvida, o Flamengo está envolvido só no processo do Comitê Internacional ou está envolvido também nesse processo do efeito suspensivo? Não, o advogado do Flamengo vai à Suíça, que é onde é sediado o CAS, para que a gente possa reverter esse quadro. E na defesa do Flamengo, o Flamengo faz o pedido do efeito suspensivo imediato para que o jogador possa ter condição de jogo o mais rápido possível. E dos males o menor, né? O Flamengo sai com um empate na altitude, a gente queria ganhar, óbvio, o Flamengo queria ganhar, né? Mas eu acho que com tudo que aconteceu, os jogadores sentindo data FIFA e tudo mais, vocês conseguem pelo menos um resultado agradável, né? Jogar sempre na altitude, depois de uma data FIFA, sempre é ruim. Mas eu acho que a conjuntura do jogo é que
leva a gente a sair um pouquinho com um gosto amargo em relação a isso, porque a gente vai, sai na frente, faz um gol, eles têm um jogador expulso. No começo do jogo a gente teve uma grande oportunidade, a gente também perdeu. Enfim, é o que você falou, a gente fica chateado pela conjuntura, que a gente teve tudo para ganhar esse jogo, mas é Libertadores da América, a gente tem que entender isso. Eu assisti o final do jogo ali perto do campo ali, correram demais os jogadores dele. Eu acho que você também tem que dar um mérito também aos jogadores adversários, enfim. Acho que o Flamengo está no caminho certo e, mais uma vez, não foi o resultado que dentro da conjuntura do jogo nos satisfez, mas é o que você falou, é frio, é chuva, é altitude. Vamos voltar para casa e, se Deus quiser, no domingo a gente tem um resultado melhor do que esse aqui e se sagrar campeão do estadual. A gente ainda tem um jogo, tem que respeitar o Nova Iguaçu, e eu acho que a torcida do Flamengo tem que comemorar, porque os outros também comemoram muito quando ganham da gente. Então, se caso o Flamengo seja campeão estadual, eu acho que a gente tem que comemorar. Temos que ir, gente. Valeu. Apresentou um bom jogo no primeiro tempo, eles por pouco não fizeram gol, né? Teve bola na trave e tudo, mas o Flamengo teve a chance capital fazendo gol numa penalidade, ficando com um homem a mais. O que você achou que faltou para o Flamengo sair daqui hoje com os 3 pontos nessa estreia da Libertadores? Boa noite. O futebol, às vezes, ele te apresenta diferentes etapas. Tivesse feito o Milionários o gol depois dos 15 minutos do primeiro tempo, que botou volume e criou oportunidades, principalmente bolas alçadas pelo lado, nós estávamos com dificuldade em fazer esse bloqueio com os 2 atacantes centrais. E um erro, às vezes, excessivo de passes nossos, que não dava a condição de nós trabalharmos, acionarmos os homens da frente com a melhor qualidade. Até a altitude ela proporciona isso. A bola corre, ela foge, ela sai do teu pé, tem que ser um passe muito no pé. Voltou no segundo tempo aí bem melhor. Aí quando teve a superioridade, fez o gol. E aí o futebol ele tem esses detalhes todos. Com o jogo dominado, com a possibilidade mais próxima de fazer o segundo gol, toma um contra-ataque, ou toma uma jogada individual, no cruzamento acaba tomando, talvez na única oportunidade do segundo tempo. Mas no momento melhor, o Milionário do primeiro tempo não fez. Nós, no segundo tempo, fizemos e teve essa oportunidade que deu gol de empate. Sou eu? Você levou a campo o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira e também o Vinha no lugar do Ayrton Lucas. Queria que você explicasse o porquê dessas mudanças e uma defesa que vinha sendo já tão sólida, se teve alguma questão por conta da altitude também para projetar a partida contra o Bolívar na próxima rodada da Libertadores. Nós viemos com 9 jogadores que tinham algum problema. 9. No último jogo, até agora, e nós tínhamos que fazer uma revisão tal, e eu não posso entrar com 9 jogadores com algum sentido, com algum detalhe mais, até porque, e esse é o detalhe mais importante, nós temos jogadores e um plantel com muita qualidade. Então, quando tu tem a necessidade, que ela é clínica ou que ela é física, de um decréscimo, naturalmente tu tem esses grandes jogadores para poder participar. E aí entram-se os nomes que tu citaste. Bruno, hoje o próprio Tite falou sobre a dificuldade da altitude, que a bola corre mais, às vezes foge do pé. Para vocês, jogadores, fica muito mais difícil para acertar passes. A gente tem aqui pouco mais de 2.000 metros e na Bolívia mais de 3.000 metros. Esse jogo, da maneira que foi, o resultado a gente abrindo o placar e depois acabando tomando empate, fica uma lição para o jogo contra o Bolívar, na Bolívia, quando o Flamengo vai enfrentar uma altitude ainda maior e provavelmente uma dificuldade ainda maior por conta disso? Acho que a nossa equipe suportou bem a altitude, tivemos erros de passe, onde você tem que calibrar o pé, como o professor fala, né? E acabou onde a gente, em diversas vezes, errou o passe pela altitude, mas serve de lição, porque lá é bem maior e a gente tem que estar mais calibrado no pé, na frente, atrás, para a gente poder fazer um grande jogo lá e sair com a vitória. Tite, momentos assim, quando o resultado no fim da partida não é exatamente o que parecia ser o que iria acontecer e o que vocês desejavam,
você sempre tenta tirar algo de positivo do que aconteceu em campo. Hoje, o que seria de positivo para a evolução desse time na sequência da temporada? Primeiro, trabalhar com a verdade, né? Não adianta querer esconder essas situações. Então, eu procuro ser bastante realista nesse aspecto. E tive a condição de colocar de que no primeiro tempo, depois dos 15 primeiros minutos, a equipe esteve abaixo do seu padrão normal. Né? Por N fatores, mas ela esteve abaixo. Então, ela tem essa condição. Ela voltou bem melhor. Ela voltou bem melhor, fez o gol e merecidamente fez o gol. E botou um volume muito grande. Né? Botou um número de oportunidades, corrigiu aquilo que tinha de deficiência e botou um volume muito grande. E a bola, ela tem disso. Daqui a pouco, num erro ou numa jogada individual do jogador que acabou com força, com ímpeto, teve a possibilidade. Mas ela tem, sim, aspectos de aprendizado, de evolução, de saber que, por vezes, tu tem que ter um passe mais curto, né? Para que tu mantenha uma posse de bola como calibrar melhor essa situação, e que são processos da equipe de evolução também. Que en el primer tiempo tuvo varias oportunidades para adelantarse. Y Bruno, el tema de la altura, ¿cómo sintieron el tema de la altura a lo largo de los 90 minutos? Sobre todo usted que hizo un gran despliegue físico a lo largo del partido. Gracias, obrigado. Olha, o time do Milionários o tempo todo, bola alçada, onde eles tinham jogadores menores, mas um cabeceio muito bom. E a gente suportou bem as bolas aéreas. E conseguimos suportar bem a bola aérea e acabamos tomando um gol por baixo. Mas a gente imprimiu um ritmo muito forte. Fisicamente, a nossa equipe aqui na altitude foi muito bem. Então, como eu falei, serve de lição para a gente acertar os passes, calibrar mais, para a gente ir para o outro jogo e vencer. Nós temos uma equipe já há bastante tempo junto. Eu falo que tem determinadas equipes, quando ela repete técnico e ela repete atletas, ela joga sem pensar, ela joga de memória. Então, os dois articuladores pelo lado, os dois atacantes centrais, ela já é uma equipe rodada há bastante tempo com isso. Então, esse aspecto de entrosamento com qualidade técnica individual, o Castro voltou hoje, né, também, eu tenho um jogador, ela traz esse up da equipe de qualidade de Milionários. Tite, Bruno. O Alan no lugar do Igor, no intervalo. Acho que isso muda um pouco do time do Flamengo, que você fala que volta mais forte. E depois, a saída do Pedro. E aí o Bruno passando para jogar mais centralizado. A intenção, o que funcionou e o que talvez não tenha funcionado nessas duas mudanças? Primeiro, Alan, ele te dá ritmo. Ele é um jogador que ele te dá cadência, passe curto, e ele te dá volume. E ele possibilita, inclusive, a saída alternada do Eric. Então, quando tu tem os dois, exato, um busca e um tem uma liberdade de infiltração mais. Essa marcação do adversário no primeiro tempo, e nós conseguimos sair dessa primeira pressão com a entrada bem do Alan. Quando tem o BH, tu tem um jogador para as três posições da frente. Um adversário que se expondo, ele ia ter a oportunidade da gente puxar contra-ataque e não ter problema na bola aérea. Afora que o desgaste todo, em termos de altitude, eu tenho que renovar a equipe. E esse era um dos aspectos. Eu tenho que ficar renovando, como o Milionários fez, nós também depois com a entrada do Ayrton. Tu vê que puxou cãibra o Varela. Nós viemos com uma viagem desgastante depois de um jogo que foi também, para nós, bastante extenuante. Então, todo esse contexto, ele fazia com que eu tinha necessidade de utilizar todos os atletas, porque o grupo do Flamengo te proporciona isso. Profesor Tite, afectó al equipo y de pronto, ¿qué jugador le sorprendió del conjunto embajador? Gracias. Todas as equipes se conhecem já, não tem surpresa no futebol. Assim como as nossas virtudes, o Milionários conhece, nós também conhecemos essa. E nós previmos a possibilidade da preparação do Castro para jogar com dois atacantes e dois articuladores pelo lado. Então, falando da equipe, eu já me posicionei anteriormente também. Professor Bruno, do Coluna do Fla. Tite, você é conhecido e admirado muitas vezes justamente pela sensatez, e acabou de falar de jogar com a verdade, né? Que é importante para aprender sempre para os próximos passos. Agora, fazendo uma análise sobre a partida e com as alterações que aconteceram, especialmente depois que o Flamengo teve o pênalti em seu favor, o Milionários ficou com um jogador a menos.
Você faria algo diferente? Acha que faltou um pouco mais de ousadia, de ir para cima e tentar, talvez, ampliar o placar, em vez de administrar e a gente acabar, o Flamengo acabar sofrendo, né, o empate ali? Obrigado. Ele não procurou administrar o jogo. Ele continuou agredindo o adversário. Ele botou 3 atacantes de velocidade. Ele botou jogador de mobilidade que tem cabeceio. Ele não trouxe gente para trás. Ele não trouxe. O que ele trouxe é trocando peças para ter um fresh maior, mas ele não trouxe para trás. O que aconteceu foi que o Milionários, com 10 homens, ele trouxe para uma marcação baixa. Uma marcação pressão baixa e puxando o contra-ataque. Por quê? Porque ela não dava para externar. Então, ele atrasou a sua linha de marcação, né? E talvez nós não conseguimos furar esse bloqueio com essa situação. Mas ele não voltou. Ele buscou o segundo gol. Talvez, se ele quisesse ficar todo mundo atrás e não sair, talvez ele saísse com a vitória. Mas não é característica dele. E nem minha. Isso é uma situação de covardia. Tu está com o jogador, mas não tem equilíbrio. Aconteceu porque o futebol proporciona isso. Um lance individual, tu erra um passe, tu puxa um jogador de velocidade, um fresh que tá, ele faz uma finta. Ele é do jogo. Ele é. Mas não com uma ideia. Muito obrigado, professor Tite.